Olá, ouvintes da Antena 1. Hoje quem está aqui comigo é um dos maiores atores do Brasil, que está prestes a completar 50 anos de carreira e que está voltando aqui para São Paulo com a peça Tribos, que é sucesso há 2 anos no Brasil, em Portugal, com mais de 200 mil espectadores e que reestreia hoje, essa sexta, no Teatro Tuca, que por sinal também completa 50 anos de história. Eu estou aqui com Antônio Fagundes. Olá, Antônio. Muitos anos, né? Nossa. Todo dia me falava assim, meio século, eu quase caí da cadeira, Uau, meio muita século. História, né? Bom, em Muito 50 anos de carreira você já viveu e já contou muita história. Durante esse período de ofício, né, como ator, o que é ser ator para você hoje? A gente costuma brincar, a gente faz um bate-papo todo dia depois do espetáculo com a plateia, né? E a gente costuma brincar que um bom espetáculo de teatro é aquele que faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento, né? Se você conseguir isso, quer dizer que você conseguiu estabelecer um ponto de contato com essa plateia, conseguiu fazer com que ela talvez venha se modificar em alguma coisa, porque você apresentou para essa plateia alguma coisa para ela pensar em casa. Eu acho que ser ator, para mim, é isso. É a possibilidade de se modificar e a possibilidade de modificar um pouquinho cada plateia que vai te assistir a cada dia. Se você conseguir tocar nesse ponto sensível da plateia, parte da minha função social já está garantida, né? Certo. Bom, e a peça Tribos, que eu ouvi você dizer que é uma comédia perversa, né? Ela conta a história de um jovem com problema surdo, que faz parte de uma família de ouvintes, e você, interpretado pelo seu filho, Bruno. E você faz o pai dele na peça também, né? Conta um pouco pra gente dessa A história. gente chama de comédia perversa, né? Porque o público dá boas risadas, realmente tem cenas muito engraçadas. Mas é uma família disfuncional, né? Toda família é um pouco disfuncional, né? Mas essa é particularmente disfuncional, que é o pai e a mãe, eles são 2 intelectuais, e eles têm 3 filhos. Um é esquizofrênico, a outra é uma cantora fracassada de ópera, ela canta em pubs, né? Uau! E o terceiro é um deficiente auditivo, né? E a família, particularmente o pai, a família optou por oralizar o menino e ensinar ele a leitura labial. Então, aparentemente, ele está incluído ali naquela família, tal, até que ele conhece uma menina que é filha de pais surdos, está ficando surda, e ensina ele a língua de sinais. E aí ele começa a descobrir um novo mundo a partir de então, e a confusão toda começa mesmo quando ele leva essa menina para jantar em casa na família, que aí é uma cena muito engraçada, que é a reunião de todos eles num jantar. Mas a peça fala basicamente, a Nina Raine, que é a autora, né? É britânica, né? Ela é britânica. Ela fala basicamente, ela usa a deficiência auditiva quase como uma metáfora, né? Para falar sobre a surdez do mundo, né? Para falar sobre a incomunicabilidade, a não aceitação da diferença. Então a peça acaba ampliando aí esses 5 minutos até o estacionamento, se estende um pouquinho mais. Nossa, nos dias de hoje parece que todo mundo cada vez se ouve menos, né? Fica todo Não é mundo no seu verdade? próprio universo. E aquele ali. negocinho ali, você acha que você está conectado com o mundo, mas na verdade você não está tendo tempo de ver o mundo. Você tem que limpar tanta coisa todo dia, né? Verdade. Dava para ler um livro, né? É verdade. Gente, é bom ressaltar que vocês fazem sessões uma vez por mês, né? Para deficientes auditivos e visuais. Exatamente, a gente tem espetáculos com acessibilidade. Ao longo da carreira toda da peça, a peça já está há 2 anos em cartaz, né? E a peça já teve 200 mil espectadores. Ao longo dessa carreira toda, a gente, em cada praça que a gente foi no Brasil, inclusive em Portugal, a gente fez um espetáculo com acessibilidade. E aqui em São Paulo, a gente chegou a ficar 11 meses já em cartaz aqui. No último sábado de cada mês, nós fizemos um espetáculo com acessibilidade e agora vamos repetir isso. No último sábado de cada mês, nós vamos fazer também, que com uma tradução de Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais. A gente tem a Miriam Cachilé, uma tradutora oficial nossa, ela viaja com o espetáculo com a gente e ela faz a tradução. O espetáculo corre normalmente, mas na lateral do teatro nós temos a tradução de Libras e aqueles deficientes auditivos que não entendem Libras, mas compreendem o português, a gente tem uma parceria com uma empresa
chamado Steno do Brasil, que fornece tablets individuais para essas pessoas com a legenda em português de tudo que é dito em cena. É a sua segunda parceria com seu filho, atuando e produzindo. Como é atuar e produzir e ainda fazer isso em parceria com seu filho? Não, o mais fácil disso aí é a parceria com o filho, né? Porque é complicado, a gente acaba trabalhando muito, né? Porque a produção de uma peça, ela não se encerra quando a peça estreia, né? Na verdade, é quando começa o verdadeiro trabalho, que é a manutenção do espetáculo, que esse hoje em dia, esse que é o grande problema do teatro, é você manter o espetáculo em cartaz, né? Por isso que a gente fica muito feliz de estar há 2 anos em cartaz com Tribos e atingir esse número tão grande de pessoas, porque esse é o grande desafio hoje em dia, né? Mas foi o Bruno que me convidou para essa peça, né? Porque o Vermelho foi a primeira peça que nós fizemos juntos, fui eu que convidei ele, né? Eu queria fazer uma coisa com ele também estava querendo fazer comigo, nós achamos esse texto, eu achei esse texto, eu convidei o Bruno e eu fiquei muito feliz de ver no Bruno um profissional tão apaixonado por teatro quanto eu sou. Então, deu certo porque às vezes você, pai e filho, é muito bem e tal, mas na hora de trabalhar não dá certo. Não Né? química, né? Para nós foi ao contrário, a gente percebeu uma afinidade maior ainda profissionalmente. O Bruno é muito disciplinado, muito exigente consigo mesmo, então é um profissional atento e apaixonado pelo que faz, então foi maravilhoso. Vermelho era só nós dois, né? E é mais difícil ainda, porque só dois atores em cena. São quantos atores? Aqui são 6. 6 atores. Mas só 2 atores em cena, se um falhar, não tem espetáculo, né? 50% deu errado. Então a gente se deu muito bem, ficamos também 1 ano em cartaz com o Vermelho. Fizemos umas viagens por aí, fomos a Portugal. Portugal nós fomos com Tribos. O Vermelho nós estamos querendo ir para Portugal. E aí o Bruno viu o Tribos em Nova York, ele viu esse espetáculo, ficou apaixonado, e aí voltou e me convidou para fazer, eu aceitei. Então aí há 2 anos fazendo. Sucesso, né? Muito bom, é muito bom. E você abriu mão, né, das leis de incentivo, de patrocínio, e você e o Bruno decidiram investir dinheiro do próprio bolso para levantar a peça, contando com um sucesso de bilheteria que aconteceu, ainda bem. Tem que acontecer para dar certo, né? Senão não daria certo. Eu acho que botar dinheiro do próprio bolso muita gente faz, não é uma novidade isso, né? O que talvez seja um pouco novidade é a opção mesmo por não ter patrocínio, né? Porque às vezes a pessoa põe porque ela não tem saída, né? Nós até teríamos, se a gente quisesse. A gente teve um produtor no começo do espetáculo que chegou, inclusive, a enviar para o Ministério da Cultura o projeto foi aprovado, e aí quando ele chegou para nós, o projeto já estava aprovado, e eu disse, nós dissemos, não vamos querer. A gente até encerrou aquela empresa, começamos uma outra para não ter mesmo nenhum contato, porque é ideológico isso, né? É uma postura nossa mesmo. Eu, particularmente, eu acho que as leis de incentivo, do jeito que elas estão caminhando, elas estão prejudicando mais o teatro do que ajudando, porque aparentemente ela privilegia a produção, mas é aparentemente mesmo, porque essa produção paga já pelo sistema de patrocínio acaba te afastando da plateia, né? Você já está pago, então, teoricamente, aquele ingresso também não vale nada, né? Então, o preço do ingresso de teatro caiu vertiginosamente. Isso vem prejudicando todo o fazer teatral ao longo dos anos, né? Mas pior do que isso, é uma espécie de censura que se estabelece com o patrocínio, que é uma censura econômica, que é pior do que a que a gente sofreu na época da ditadura, né? Porque você submete o seu projeto ao Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura determina se pode ou não captar, se você vai poder ou não captar esse recurso aí. E é a última coisa que o governo faz. Você não ouve mais falar do governo, a não ser na prestação de contas, né? Isso quer dizer que o governo abriu mão da política cultural. Ele te censura porque ele diz para você se você pode ou não captar, e depois ele joga você na mão de gerentes de marketing. Porque eu tenho um monte de amigos gerentes de marketing, eu gosto deles inclusive, mas eles não entendem nada de teatro, né? O negócio deles é vender produto. Então você submete a sua peça a gerentes de marketing que estão interessados em vender produto, e você faz da sua peça um brinde de uma empresa qualquer, né? E eu acho que isso daí é tirar
a importância do teatro, a importância cultural do teatro das mãos de quem faz. Então nós optamos por não. Quem vai decidir se a nossa peça vai continuar em cartaz ou não é diretamente o público. E o público decidiu. Nós estamos 2 anos em cartaz. Né? Maravilha. Bom, e agora uma curiosidade. Eu já ouvi muitos atores que trabalharam com você na TV que no set você dá uma lida no texto e já está pronto para gravar e faz a cena magistralmente, né? Como a gente pode conferir. É real isso? Eles têm uma inveja, né? Mas é isso mesmo. Você tem essa facilidade? Em televisão é fácil. Né? Que maravilha. Na verdade, as pessoas falam, você dá uma lida, não é assim, tem todo um processo, né? Você já sabe qual é o teu personagem, às vezes você está fazendo aquele personagem há 1 ano já, né? Você mais ou menos conhece o estilo do autor, então você sabe as situações mais ou menos em que você pode estar se envolvendo ali. Então tem uma série de passos que já foram dados, né? Mas sempre teve uma facilidade, assim, desde... Não, quando eu comecei a fazer televisão, eu achei que eu nunca mais ia conseguir fazer, porque eu era daquele que decorava sentado, o diretor mandava levantar, eu esquecia, né? Então eu tinha problemas graves para decorar, e eu testei todos os processos possíveis e imagináveis para melhorar esse caminho para mim, porque eu via que eu não ia conseguir fazer televisão, né? Então eu escrevia o texto, eu ouvia o texto, eu ficava passando comigo mesmo, eu dormia com aquilo ouvindo, tudo que me mandavam fazer, eu fazia e não dava certo. Né? Até que eu descobri lá um processinho, comecei a estimular esse processo e foi um processo mesmo, né? Não foi de um dia para o outro. E agora é assim mesmo, é muito bom, eu não levo o texto para casa. Uma sorte sua. Não é mesmo, porque as pessoas não sabem, mas o grande trabalho do ator de televisão, principalmente aqueles que fazem novela, é decorar, né? Porque um capítulo tem 30, 40 páginas, são 6 capítulos por semana, são 250 páginas por semana. Se você imaginar que um protagonista entra em pelo menos 1/3 disso aí, ele tem aproximadamente 100 páginas por semana, são 400 páginas por mês, né? 10 meses dá 4.000 páginas, eu diria que ele decora 2 bíblias. Uau. Né? Uma bíblia tem 1.900 páginas, mais ou menos. Então, se você tirar aí, que tudo bem, dessas páginas todas, metade das falas são dele, ele decora uma bíblia, mas ficou melhor, né? Não é tanto. Mas esse é um trabalho que não é computado, e não é computado inclusive pela própria televisão, porque você, é uma convenção isso, você chega com o texto decorado, né? Todo um trabalho ali atrás. Né? Você chega lá, o cara fala assim, tá bom, então você vai aqui, senta ali, blá, 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 gravando, e você sai falando. Então, as pessoas que têm dificuldade para decorar, eu acho que não vivem, né? Porque chega com aquele calhamaço de texto e aquela responsabilidade, né? Eu não, para mim eu chego lá, me dá aí um negócio, eu pego ali na hora. É bom, né? Que bom. Bom, Antônio, muito obrigada pela entrevista. Já acabou? Puxa, estava tão bom. A gente toma outro café. E eu gostaria que, por favor, você convidasse os nossos ouvintes para assistir sua peça. Claro, com prazer, então. Nós estamos no Teatro Tuca. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015. É o aniversário de 50 anos do Tuca, que é um teatro muito importante para a cultura brasileira, um teatro de resistência que... durante esses 50 anos, passou por longas e belíssimas histórias e hoje é o aniversário do Tuca, nós estamos reestreando lá Tribos, que estreou no Tuca há 2 anos atrás e vamos completar 2 anos em cartaz lá naquele palco, comemorando os 50 anos do Tuca e 50 anos da minha carreira também, que na verdade é em janeiro o aniversário, mas nós já estamos começando a comemorar agora, no Tuca, sextas e sábados às 21h30, domingos às 18 horas, até 13 de dezembro. Esperamos vocês lá.